Olá, me chamo Ana Cláudia, sou advogada e sou mãe de 3 crianças, João, José e Cecília. José e João são crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Por volta de 1 ano e meio, eu comecei a perceber que meus filhos não seguiam, não estavam dentro dos marcos de desenvolvimento necessário. Principalmente o gemelar mais novo, o José Lucas, que tem um autismo mais severo. O autismo tem características muito marcantes, né? Como eu tinha uma filha mais velha, eu conseguia pontuar muito bem e observar muito bem que Lucas não falava, que a gente às vezes perguntava as coisas, eu tinha a impressão que Lucas era surdo, porque ele não me respondia. A questão do olhar no olho para ele era muito difícil, né? Eu buscava o olhar dele o tempo inteiro e eu não conseguia. E principalmente o sinal que me deixava muito assustada quando eu vi eram os movimentos que a gente chama de estereotipias. Ele tinha uma maniazinha quando era pequeno, de quando ele ficava eufórico, ele pulava e balançava os bracinhos, pulava e balançava os bracinhos. E aí, com 1 ano e 10 meses, a gente procurou um neuropediatra, levou alguns vídeos e assim que a gente saiu da consulta, ele já disse que existia a possibilidade dos meus filhos estarem inseridos dentro do espectro. Doeu, não é fácil, mas a gente procurou logo as intervenções precoces. É muito importante. Quanto mais nova uma criança autista sofrer intervenção, mais rápido essa progressão, né? É um processo lento, é um processo demorado, mas quanto mais rápido a gente agir, mais rápido a gente obtém resposta. Meus filhos começaram a ser tratados por volta de realmente 1 ano e 10 meses. 2 dias depois da consulta, eu já estava procurando alguns profissionais qualificados para atuar junto a um deles, porque o outro, como de certa maneira ele apresentava um desenvolvimento padrão, eu não consegui voltar os olhos para ele naquele momento. São gêmeos univitelinos de espectros completamente diferentes. Um é autista não verbal, tem várias disfunções de ordem comportamental, de ordem cognitiva, né? O outro não, o outro fala, o outro interage, o outro não tem tanto prejuízo social. Um deles estudam com o filho de Juliana, né? Com o Pedro Lucas. Então, assim, ele interage, ele fala, ele gosta da escola, ele gosta de estar com os colegas, né? É uma criança que está aprendendo a ler, que está aprendendo a escrever. E o outro, que tem um autismo mais severo, não. Realmente é uma criança com comprometimento social, cognitivo, comportamental muito severo, né? José Lucas não fala, é um autista não verbal. José Lucas tem graves problemas de interação e veio com comorbidades associadas. Ele há pouco tempo desenvolveu também a epilepsia. Mas o que importa que a gente perceba aqui, para vocês que são da área da saúde, é que nenhum autista é igual ao outro. Eu tenho um exemplo muito clássico aqui, que eu digo que é um laboratório. Eu tenho gêmeos univitelinos em espectros completamente diferentes, com graus de comprometimentos completamente diferentes. Eles fazem terapias, as mesmas terapias, né? Eles fazem fono, eles fazem terapia ocupacional, eles fazem ecoterapia, eles fazem análise de comportamento aplicado, eles fazem psicopedagogia, eles fazem educação física funcional, porém, cada um com uma abordagem diferente, com um direcionamento diferente, porque a necessidade deles são diferenciadas. Os principais pontos para a gente observar que uma criança não está dentro do seu desenvolvimento padrão é a questão realmente da linguagem, né? Uma criança que ela não desenvolve a linguagem no tempo adequado, ela merece ter um estalo. Possa ser que só esteja em uma atraso e fala, mas ela merece uma atenção. Uma criança que não interage, uma criança que você fala e às vezes ela não escuta, né? Aí tem aquelas questões de ficar observando as coisas girarem. Isso aí é generalista, que meus filhos nunca apresentaram isso, né? A questão de empilhar, de enfileirar, não é padrão. Aqui eu nunca vi isso aqui na minha casa, né? Mas você sabe que tem os marcos de desenvolvimento e que aquelas crianças elas precisam ir pontuando, escalonando aqueles níveis de desenvolvimento. Quando não atinge, algo errado está. E para mim era muito visível, era muito palpável, porque eu tenho uma filha mais velha, a irmã deles, e muito claramente assim, não, tem alguma coisa errada. Fora isso, tem as questões alimentares, que alguns autistas eles apresentam intolerância a certos alimentos, né, a certas consistências. Então, muitos autistas não conseguem deglutir grãos,
Muitos autistas até hoje comem a comida liquidificada, pastosa, e realmente não é besteira. São disfunções sensoriais muito graves, né? Um autista não escuta como a gente escuta, um autista não sente o gosto como a gente sente, ele não sente o cheiro como a gente sente, ele não percebe o mundo do jeito que a gente percebe. Por isso que existe muitas dessas questões do barulho, dessa sensibilidade auditiva. O barulho para ele, vamos dizer que pra gente não é nada incômodo, para ele é um incômodo assustador, né? O paladar deles é muito aguçado. Pra gente, eu costumo dizer que a gente come às vezes um feijão e tem um coentro ali perdido, e pra ele, quando o meu filho bota na boca, às vezes ele nem comeu o coentro, mas ele já sentiu o gosto do coentro no feijão e ele para de comer, né? Então, graças a Deus, hoje eu não tenho problemas de ordem alimentar com os meninos, eles se alimentam muito bem. Outro ponto que merece a atenção de vocês é com relação com algumas comorbidades que o autismo vem associado. Eu tenho um filho, né, autista, que ele veio com TDAH, né, déficit de atenção com hiperatividade, e desenvolveu também epilepsia. São comorbidades que podem estar associadas ao autismo, e ele desenvolveu isso nos últimos tempos, né. É uma luta, é difícil, nenhum autista é igual ao outro, mas a gente tem que ter em mente que uma criança autista, ela não é só autista, ela também é autista, né? Ela tem que estar inserida dentro de um contexto social importante. A pandemia veio para deixar isso muito mais evidente para mim, principalmente na parte da questão social da escola, né? Que muita gente vê a escola como uma área de cognição, de aprendizado, mas para mim, do meu ponto de vista, a questão social, pela peculiaridade, né, dos meus filhos, foi o que mais me causou impacto na pandemia, foi tirar do ambiente escolar o convívio com os colegas, né? Essas questões das aulas online eram perdidas, assim, eles não conseguiam realmente acompanhar. E a minha luta maior de quando abriu a escola, era a primeira criança que estava lá na frente, era por essas questões de sociabilidade, né? De interação com as outras crianças, de vê-lo ali inserido num contexto participativo, que já é tão difícil para ele aflorar isso, né? Para ele estar conseguindo fazer essa troca, e tirar realmente foi algo bem difícil, né? Foi algo bem complicado, até porque também teve as questões, por algum tempo, dos prejuízos das suspensões da terapia, né? A gente sabe que a plasticidade cerebral dessas crianças, ela precisa ser trabalhada constantemente, e muitas vezes essa suspensão, essa parada brusca, né, nesses tratamentos, porque esses tratamentos eles são contínuos e ininterruptos, é para toda a vida, né? É para toda a vida. E aí você tirar isso dessa criança que estava em pleno desenvolvimento, em plena evolução, é de um prejuízo realmente assim inestimável. Mas graças a Deus as terapias voltaram, essas crianças voltaram também para a escola, né? A ociosidade para a criança autista é algo perigoso, né? A falta de estímulo é algo prejudicial demais para a questão do aprendizado deles, para qualquer criança, imagine, né, para eles, né? No mais, o que eu posso dizer para vocês é que o autismo é difícil, é doloroso, árduo demais, e não tem nada de romântico. Eu vejo muita gente às vezes romantizando o autismo. Não tem nada de romântico. É uma família que tem uma criança autista, ela é uma família autista, né? A gente vive a realidade do que Lucas impõe às vezes dentro de casa, porque as limitações dele causam limitações também no seio familiar, né? Demanda da gente uma atenção e uma busca de conhecimento para poder ajudá-lo enorme. Eu costumo dizer que eu sou os olhos, eu sou a voz e eu sou os ouvidos dele, porque hoje eu consigo entender exatamente quase tudo, não digo tudo porque é muito difícil, realmente é uma montanha russa, mas quase tudo que Lucas tenta expressar para mim, né? E não é porque ele não fala, não é porque muitas vezes ele não demonstra que ele não sente. E eu sei que realmente que ele sente.
falo muito mais de Lucas aqui porque por Miguel ser uma criança funcional, eu consigo extrair dele o que ele sente, o que ele fez, o que ele não faz. Miguel é uma criança que tá falando, Miguel é uma criança que dialoga, Miguel é uma criança que, como eu já falei, né, que ele tá aprendendo a ler, a escrever, e isso me deixa mais relaxada, né? A nossa busca aqui é para que essas crianças tenham um desenvolvimento o menos dependente possível da gente, né? Que elas consigam galgar voos aí maiores e que essas limitações sejam transpostas. Estou aqui à disposição, né? E vamos tentar compreender mais o autismo, algo que é tão complexo, né? Vamos ter mais boa vontade e se empenhar para poder aceitar melhor, tá certo? Foi um prazer. Até a próxima.